Porque eu acho que o grande desafio, eu acho o maior de todos, é como defender a minha criança do mundo. Sim. Porque, assim, você começou a sofrer de deixar de ter os amigos, de ser a mãe que está alimentando uma maluquice, desse tipo, eu imagino. Você pode Sim, falar pra denunciada no gente. conselho tutelar. Denunciada? Mais de 10 vezes. Ah. Já tomo um bolinho, um café com bolinho hoje em dia. Entrar no elevador, vizinho sair do elevador. Jura? Aí eu tive abaixo-assinado na escola para que nos expulsassem da escola. Aí eu fui procurar outras escolas, 5 escolas negam a matrícula. Uma escola me faz uma proposta. Olha, a gente até acolhe a criança trans aqui. Eu tô falando de uma criança de 4 anos na época. Entendi. Mas o nosso jurídico mandou aqui um termo que você tem que assinar, que se ela sofrer uma transfobia aqui, você não vai processar a escola. É quase falando, não se matricule. Exatamente. Né? Não podemos garantir. E aí eu nada. comecei a ficar muito revoltada. Falei, gente, peraí. E aí eu liguei para grandes redes de mães, de LGBTs, do movimento social, e ninguém sabia falar de uma criança de 4 anos. Mas horas bolas eu tinha uma criança de 4 anos. Desta forma. Que vivia aquela condição. E ninguém sabia me falar dos meus direitos, ninguém sabia me explicar nada, e eu também não sabia onde pesquisar. E aí, eu venho pra São Paulo, a minha família é de São Paulo, na época eu morava no Paraná, eu venho de carro, meu carro quebra, e eu tenho que voltar de ônibus. Só que no Paraná, naquela época, não podia colocar nome social em RG de crianças trans. Uhum. Só acima de 18 anos. Uhum. Apesar de no país inteiro poder, no Paraná Não o podia. governador falou, não pode. Aqui não. Aqui só acima dos 18. Uhum. Então eu tinha um documento de um menino e eu tinha uma menina. Do lado. Entro na rodoviária, vou pegar o ônibus, o motorista fala assim, não, mas eu quero o documento dela. Falei, é esse. Moça, esse documento é de um menino, eu tô vendo uma menina. Não, mas ela é uma menina trans. Aí o motorista vira pra mim e fala assim, então me prova que ela tem um pinto. Eu não acredito. Falei assim, mas aí já é pedofilia. Aí ele falou assim, não, aqui você não embarca. Foi 1h30, mais ou menos, de gritaria. Foi chamada a polícia, assistência social. Eu fui acusada de sequestro, de eu estar sequestrando aquela criança, porque eu não conseguia comprovar que aquela criança era a minha criança daquele documento. Entendi. Depois de 1h30 de gritaria, que um das pessoas dentro do ônibus se compadeceu, era advogado, foi lá e me defendeu. Eu não sabia dos meus direitos, eu não te entendia de leis, eu não sabia de nada, eu só tava tentando não morrer pra poder amar aquela criança, sabe? Só tava tentando seguir o barco. Numa depressão horrorosa, sofrendo o luto horrível. E eu tava ali perdida. A gente entra, o motorista vem até a minha poltrona com a minha filha e fala assim, olha, se tiver blitz da Polícia Rodoviária Federal, eu deixo você e essa aberração na estrada, porque eu não vou ser preso por culpa de vocês. Aberração. Falou isso na frente da tua Da minha criança? filha. Aquele dia, eu falei, acabou. Daqui Se ninguém pra fez, frente, agora eu vou fazer. farei. Agora eu vou fazer. E aí eu tava lendo um livro e dentro desse livro tinha a frase, se não eu, quem? E se não agora, quando? E eu vim chorando. Jura que tinha essa frase? Tinha. Se não eu, quem? Quem? Se não Se agora, quando? Perfeito. E aí eu chego de manhã, né? Era um ônibus noturno. Eu chego de manhã e eu falo pro pai dela. Eu falei assim, estou entrando pro ativismo e eu vou lutar pelos direitos dela. Ele começa a rir e fala assim, mas você não foi nem ativista de movimento estudantil. Você não sabe o que é política, você nunca soube o que é movimento. Falei, mas não tem problema, eu vou aprender tudo. Não se preocupa que eu vou aprender tudo, mas a minha filha vai ter direitos. Você pode ter certeza que vai ter um nome social no RG dela. A gente vai fazer alguma coisa. Eu cansei. Ele falou, mas... Falei, a gente vem de carro, a gente muda de casa. Eu não vou mais trabalhar, eu vou lutar por ela. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque senão quantas vezes eu vou ser acusada de sequestro por causa dela? Não, sequestro da tua filha, né? Quantas vezes ela vai escutar dos outros que ela é uma aberração sem eu poder fazer nada, sem nem eu saber o que eu posso fazer? E Porque qual foi a reação dela nessa situação da rodoviária? Eu acho que ela não entendeu o que estava acontecendo. Não caiu a ficha, não né? caiu a ficha. Ela só tem uma Eu confusão. dei o celular na mão dela com um videozinho e nessas E horas a ela gente tem que ficou- agradecer a isso, tela. isso. O hiperfoco da Alienação. tela, a alienação da tela me ajudou nesse momento, gente. Não é tão ruim assim. Sim, no momento desse, né? Exatamente. E aí, eu acho que ela não conseguiu perceber a gravidade do que estava Entendi. acontecendo ali. Porque é muito pequena. Muito também. pequena, graças a Deus. Sim, sim. Mas essa foi a minha virada de chave. Eu falei assim, não, se ninguém vai fazer agora precisa ser feito.
E quando você, por exemplo, naquele momento que ela tinha 3 anos, 11 meses e 15 dias, não foi isso? Foi. Tá. Que você falou, não, a partir de agora você vai usar a roupa que você quiser, tá. Ali, qual foi a reação dela? E você teve que refazer, você teve que ir à loja para ela escolher as roupas, as coisas. Como é que foi esse processo? Foi um processo, foram 5 meses. Uhum. 3 anos, 11 meses, 15 dias. Ela me fala que ela prefere morrer. Com 4 anos, então em fevereiro, aí, depois do aniversário dela de 4 anos, que eu falo que ela poderia vestir o que quisesse. E foi um processo. Primeira coisa que ela me pediu foi uma fantasia. Fantasia da Frozen. Fui lá e comprei a fantasia da Frozen. Aí depois de uns dias ela pediu, mas eu precisava de roupa normal também, né? Aí eu fui lá. Com 4 anos. E comprei roupa normal. E aí um dia ela virou e falou assim, mas mãe, meninas dormem de camisola. Aí eu fui lá, então eu fui na demanda da criança. Entendi. Conforme ela ia solicitando. Conforme ela ia se solicitando. Eu não fui e fiz um enxoval e taquei na criança e falei, não, ela ia me pedindo. E você ia providenciando a partir então, eu fui do que perdendo o meu filho pouco a pouco. Porque se eu encontrava ele durante o dia, eu encontrava às vezes ele no pijaminha. Aí eu perdia no pijama. Entendi. Aí eu encontrava ele na cuequinha, daqui a pouco usava calcinha. E eu fui perdendo esse filho, né? E eu fui me dando conta de que ia vindo uma menina. Né? E foi muito difícil isso. Mas foi aos poucos, foi a demanda dela. Foram 5 meses. Do dia que eu falei, você pode... Aí eu comecei a explicar o que eram as pessoas trans, que existiam crianças trans, que tudo bem ser uma menina de pipi, mas que isso era a demanda dela e no tempo dela, que ela não quer perder o amor de pai e mãe, nananã. Até o dia que ela chega e ela fala, mãe, se não tem problema eu ser uma menina de pipi, a partir de hoje meu nome é Agatha. Ela escolheu. Ela escolheu o nome. E você nunca tinha falado nesse nome. Aí foi outro luto, porque eu queria o nome Maria Cecília. Depois eu quis o Isa, quis o Bela e fui dando nomes pra ela. E ela falava que não. E aí ela já tava numa terapeuta boa. Que trabalhava com crianças trans já. Ela pede pra essa terapeuta uma lista de nomes. E ela escuta Agatha. Agatha, entendi. Não era Agatha, Agatha. E aí ela decide por Agatha. E a psicóloga me liga e fala assim, olha, ela escolheu o nome dela. E agora ela vai criar coragem pra te contar. E aí demorou 1 mês... E aí ela falou, então a partir de hoje eu sou só menina e o meu nome é Agatha, porque eu sou muito linda e eu gosto de gatinhos. Que lindo. E aí todo mundo que perguntava pra ela o nome dela, ela falava assim, Agatha. Porque eu sou muito linda e eu gosto de gatinhos. E aí foi outro processo de luto, porque não é o direito da mãe escolher o nome dos seus filhos? E aí, mais uma vez, eu me sinto roubada da futilidade, do prazer, da leveza. De, poxa, já que eu vou ter uma menina, então pelo menos me deixa escolher o nome dela. E não me põe um nome igual abaixo, que eu nunca pensei. Né? Então, foram processos e processos de... A hora que você acha que tá bem, você vai lá e sofre mais um golpezinho. E aí você vai recalculando a rota. O tempo todo, o tempo né, todo. Tamires? Foi 1 ano. 1 ano esse processo todo. O processo de transição dela foram 5 meses. Na questão de adaptação. Adaptação. Do que ela queria, né? Até ela chegar e falar, não, eu sou só menina mesmo. Eu entendi, se tá tudo bem eu ser menina de pipi, então eu sou menina. Isso acompanhada com a psicóloga, tudo com o psiquiatra. E aí, foi 1 ano até eu voltar a sorrir. Entendi. Porque eu realmente vivi um luto tão grande... que eu achei que eu nunca mais ia ser feliz. Entendi. E eu tava sendo tão invalidada pelas pessoas ao meu redor, que eu achava que eu sempre ia ser a mãe louca da criança trans. Chegou um momento que as pessoas falavam tanto que eu era maluca, que a diretora da escola falou pra mim, você precisa ocupar melhor a sua cabeça, porque isso não existe, e que os vizinhos, e que os familiares, que eu cheguei para o meu psiquiatra e falei, doutor, eu preciso de um atestado. Eu preciso que o senhor me dê um atestado de sanidade mental. Porque se o senhor não me der, eu não consigo mais acreditar. E eu tenho ele enquadrado. Entendi. Eu precisei de um papel pra me deixar convicta de que o que eu estava fazendo não era errado. Pra me manter atenta de que eu estava só protegendo a minha criança, mesmo quando todo mundo falava que ela não tinha nem direito de sentir. E crianças sentem e têm esse direito. Então foi... Aí, 1 ano depois, eu me pego um dia no sofá, dando a primeira gargalhada. Falei, acho que a vida vai voltar a sorrir. Eu acho que eu vou voltar a ser feliz, né? Você sentiu como um tsunami, né? Foi
Foi Você tudo foi que você sabe que é pega- certo, errado, desconstruindo e golpes, né, sendo dado pelas pessoas que você ama. Uhum. Então, é muito engraçado quando as pessoas hoje me perguntam, como você lida com os haters? Eu falo, gente, hater desconhecido, eu não tô nem aí. O problema foi quando eram pessoas que eu amava. Pessoas que conviviam na minha casa, Uhum. né? Pessoas que eu dava beijos e abraços, falando o que os haters falam hoje pra mim. Entendi. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.